quando eu decido pelos sentimentos e as emoções, eu estou na mão do primeiro tirano, do primeiro pastor que aparecer dizendo o que eu devo fazer de mim mesmo. Por isso que o livro é muito... Ele pode ser muito polêmico, justamente porque as ideias de Rand são completamente à frente do tempo dela. Ainda mais no contexto de 1957, Nossa onde Senhora. a fé pós-Segunda Guerra Mundial acaba sendo imprescindível para que as pessoas tenham algum significado, né, para passar por tudo aquilo. E eu Questão acho do engraçado nas racionalismo. nas minhas redes sociais, os caras me mandam mensagem assim: olha o que o professor fulano de tal falou criticando a Rand. Aí você vai lá, é um membro da igreja, é um membro Lógico, que de está profissão de diretamente, tem fé. conflito de interesse. Se ele gostasse de Rand, é que eu ia estranhar. Não estou dizendo que pessoas de fé não apreciem a Ayn Rand. Antes, pelo contrário, tem muita gente que está comigo nas redes que fala: Denis, eu tenho minha fé, mas eu acho essa mulher maravilhosa. Agora, não dá para ter fé e ser objetivista. Dá para ter fé e gostar de algumas coisas da Ayn Rand. Porque ela tem uma passagem que ela fala assim: você não pode afirmar um negativo. E ela diz basicamente o seguinte: isso aqui foi uma entrevista que ela deu, em que ela fala, por exemplo, ela chega numa entrevista, num talk show, e aí o host pergunta para ela: você disse que você não acredita em Deus, você é ateia. E aí ela fala: sim. Por quê? E aí ela diz: porque você não pode afirmar um negativo. Imagina se eu dissesse para você agora que eu tenho fé que existe um elefante invisível nessa sala. Como é que você iria negar isso? Isso é um absurdo, não é? E aí tem uma mulher que chega no palco e grita para ela assim: você não tem vergonha de estar dizendo essas coisas? Com que você é contra Deus? Eles chamam ela de demoníaca na entrevista. E ela fala: não, eu não tenho nada contra Deus. Eu tenho contra as pessoas que criaram essa narrativa, né? Que estão colocando na cabeça das pessoas que elas podem pensar em algo que você não consegue nunca provar. Ela fala. Ela tem umas tiradas maravilhosas do tipo: acredite se você quiser, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Só que eu tenho muito medo de uma ética construída em ambiente de crença. Você pode ignorar a realidade, mas não as consequências, né? Então, exato. Imagine então, o que você quiser. Exato. Porque de repente você acha que um certo direito derivado da sua fé pode se impor a mim. E é isso que dá muito medo. Você pode ver que as principais tragédias da história da humanidade surgiram exatamente em ambiente coletivizado. Vamos fazer pelo bem da sociedade. Tem alguns cretinos, especialmente progressistas, que eu gosto de chamar de regressistas, que usam o discurso coletivista para justificar, inclusive, o assassinato. Você tem gente aí pelas redes sociais com muitos seguidores falando assim: se fosse para matar pela causa, não sei o quê, matar 1 milhão de pessoas. Você tem até um historiador, Eric Hobsbawm, que deu uma entrevista assim grotesca, dá vontade de vomitar, falando isso. Pela causa, matar 1 milhão de pessoas valeria a pena? Sim. É porque essas pessoas, ao contrário do que defende a Ayn Rand, veem o outro como uma coisa a ser utilizada em nome de uma causa. O outro nunca é um fim nele mesmo. Um defensor da liberdade, então quando eu te olho, Bruno, eu digo assim: você, nos seus interesses, na sua realidade, eu posso te chamar para uma causa que pode ser conjunta, voluntariamente e livremente, mas nunca dizer assim: olha, eu tenho uma ideia aqui, você diz: Denis, eu não concordo, eu falo: não interessa, eu vou botar uma lei que vai enfiar a mão no seu bolso, que vai tomar o seu tempo para ser realizada. Rand vai dizer: se você tiver uma boa ideia para a sociedade, para a comunidade, que precisa de força para ser imposta, faz o seguinte: abandona essa ideia, porque ela é uma merda. Ela não fala merda, não, mas ela deve ter pensado. Sobre essa questão que você disse dela ser ateia, né, isso me lembrou uma ideia de um outro filósofo, Bertrand Russell, que ele tinha aquela hipótese do bule de chá celestial, que eu acho genial, porque de vez em quando você dá um argumento, né, o cara vai lá e dá um contra-argumento e fala: me refute. E tem coisas que são irrefutáveis, pô. E não é porque eu não consigo te refutar que você está certo, né? Aí ele usava esse exemplo do bule de chá celestial. Ele falava: tudo bem, então me refute. Eu afirmo que há um bule de chá celestial orbitando a Terra. Aí o cara fala: não, mas não tem como. Daí ele falou: mas eu tô falando que tem, tá lá. Por algum motivo ele tá lá. Como é que você vai refutar? Aí você vai tirar fotos da órbita da Terra inteira. Ah, mas a foto não pegou, porque ele é muito pequenininho. Então você não consegue ver. Então não há como refutar o que ele está falando, mas não significa que porque irrefutável é simplesmente correto. Então ele fala: olha, tá lá. E você vai ter que acreditar nisso. Eu acredito, né? Se é verdade ou não, você não consegue provar, então É isso estaria justamente certo. aí onde separa a racionalidade da fé, né? No caso, as pessoas que valorizam a ciência, a busca pela verdade e têm fé, elas acabam entrando num meio onde elas justificam isso, né? Mas como se
a sua busca pela verdade e você utilizar do método científico para aprender sobre o funcionamento do cosmos é um meio para você chegar a Deus, um meio para você conseguir compreender a sua fé, mais do que simplesmente você assumir que ela não existe. Então, existe uma forma, né, conciliável de você conseguir ter as duas coisas. O que você não pode fazer, por exemplo, isso é o Yuval Harari que fala, é assumir que, por exemplo, existe um ser maior, que ele vai olhar para você sem fazer nada, sentado, e na ilha deserta ele vai miraculosamente, enquanto você está esperando e pedindo, colocar um prato na sua frente, gourmetizado, com todas as coisas para você se deliciar, que ele vai, né, criar um barco para você fugir de lá. Porque você é capaz de fazer as coisas que você quer ter resultados associados àquilo, mas você precisa carregar o peso. E aí entra o questionamento. Foi você que fez isso ou foi Deus? Existem pessoas que acreditam que Deus ajudou, existem pessoas que falam, não houve necessidade de Deus. E a Ayn Rand é uma que fala, não houve necessidade de você querer conjurar algo aqui que a gente não consegue criar provas por serem inconclusivas ou impróprias ou insuficientes para, através do método científico, assumir que aquilo ali é uma verdade. Eu só queria que as pessoas me concedessem de bom grado algo que é muito razoável. Voltaire tem um pequeno dicionário da filosofia que ele vai dizer assim, olha, existem coisas que estão no universo do entendimento e existem coisas que estão no universo da fé. Essas coisas não se confundem, exatamente porque são duas. Se pudessem se entrelaçar e se tornarem una, não seriam duas. Então, uma é o entendimento, dentro de certas regras da razão, da ciência. A nossa ciência é muito primitiva, mas é o melhor que nós temos. E existe um elemento da fé que extrapola qualquer capacidade de compreensão ou possibilidade de compreensão lógica da realidade. Acho que o grande problema é quando as pessoas desejam racionalizar aquilo que não é racionalizável, não é? Santo Agostinho vai dizer, creio para entender. Ou seja, existe uma anterioridade no pensamento religioso. Então eu preciso eu preciso aceitar o absurdo para entender melhor as coisas do mundo. Eu sou muito cético e acompanho muito a Ayn Rand nesse sentido, apesar de não ser ateu, eu sou agnóstico, de dizer... eu tenho esse universo do agnosticismo para dizer assim, olha, eu não tenho os instrumentos necessários para afirmar ou negar a existência de alguma coisa. Mas você é um religioso você é um também, agnóstico afinal das teísta, tipo, você não sabe se existe, mas, olha, eu acredito que há. Não. Ou é um agnóstico ateísta, não pode provar, mas a sua crença é que não existe. Eu sou um agnóstico em sentido grego, de não... O alfa privativo, né? O alfa de não ter gnose e conhecimento. Para mim... é uma impossibilidade. Alguém que diz assim, eu conheço Deus. Cara, forte, hein? Eu sei a vontade de Deus. Deus fala comigo. Aí eu já penso logo em psiquiatra. Então, porque daí eu tô dizendo, eu falo assim, olha, desculpa, acredito, né? Acredito que existe uma força atuando, etc. Não, ok. Pode acreditar no que você quiser. A pia da minha casa, nesse momento, está voando. Mas, se não é minimamente calculável e compreensível de modo que nós dois possamos aceitar como uma tese razoável, você escapa em comum, porque não depende de concordância. Você só vê a testa e é empírico. É isso.